Agora abra a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14, é um texto bem conhecido dos irmãos da igreja. Todos acharam amém ou misericórdia? Amém. Amém. Assim está escrita a palavra do Senhor, Marcos 9, 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem, repita comigo, um homem. Um homem. Amém. No meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. 27. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém? Mesmo com a Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, graças a Te damos, estamos tão somente diante da Tua Palavra. A Tua Palavra que é poderosa, é viva e eficaz. A Tua Palavra que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. E a Tua Palavra é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Pai, em nome de Jesus, a Tua Palavra, ó, diante das nossas vidas, diante da Tua igreja, Deus. Pai, em nome de Jesus, através da Tua Palavra, Pai querido, transforma as nossas vidas. Pai, fortalece, ó Pai querido, cansado, ó Pai. Em nome de Jesus, instrua, Pai querido, aquele que necessita de instrução, a todos nós. Pai, usa da minha vida mais uma vez de misericórdia, pois o que importa é que o Senhor cresça e eu diminua, que a Tua Palavra prevaleça em todos os nossos corações, a começar pelo meu, e que todos os nossos corações estejam como terra fértil, ó Pai, terra produtiva, ó Pai querido, e a Tua semente caia nesta terra, nos nossos corações produtivos, e tenha, ó Pai querido, 30, 60 e 100 por um dos frutos que há de dar, ó Pai, para a glória do Teu nome. Pai, obrigado pela Tua Palavra, pela Tua igreja, pelo Senhor em nossas vidas. Assim oramos extremamente agradecidos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Aleluias. Não desista, pois você ainda não fez de tudo. Algo interessante eu quero compartilhar com os irmãos. Eu creio que muitos irmãos talvez ou já falaram, expressaram, ou até mesmo presenciaram, ouviu alguém dizer: eu já fiz de tudo. Eu já
já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo pelo meu filho, eu já fiz de tudo pela minha filha. As mulheres, eu já fiz de tudo pela minha esposa. Os homens, eu já fiz de tudo pelo meu esposo. Eu já fiz de tudo pelo meu pai. Eu já fiz de tudo pela minha mãe. Eu já fiz de tudo por essa situação. Eu já fiz de tudo pela minha vida profissional. Eu já fiz de tudo. Ou seja, parece que a pessoa está expressando querer desistir. Talvez quem aqui, eu já ouvi muito de pessoas que expressam assim: eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo. Por essa situação, e muitos até dizem: eu já fiz de tudo pela minha vida. E o contexto aqui, propriamente, dessa passagem, o contexto aqui mostra uma situação a qual, a princípio, desde o começo ali, Jesus e outros 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, estão descendo de um alto monte, onde o próprio Jesus, ele se transfigurou, ele transfigurou-se nesse monte, a qual eles estão ali descendo, e ao chegar ali aonde estavam chegando, aonde os outros discípulos tinham permanecido, já havia uma grande multidão esperando eles, já havia essa multidão, e em meio à multidão ali, aqueles discípulos que já estavam, e todos ali, havia também uma situação adversa, no qual o próprio Jesus, no versículo 16, Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo? Ou seja, Jesus, de uma certa forma, o que está acontecendo? O que está acontecendo com vocês? O que está acontecendo? Qual é a situação? Aí no versículo 17, propriamente, eu quero que você continue me acompanhando na tua Bíblia aí. Um homem, repita comigo mais uma vez: um homem, esse homem, um pai. Na Bíblia, meus amados, não é mencionado o nome deste homem, deste pai. Porém, de uma certa forma, eu creio que eu e você, nós aprendemos um pouco com a pessoa, com essa pessoa, com este homem, com este pai, que falou a Jesus, que chamou Jesus de mestre. Eu e você, nós aprendemos um pouco com este homem e com essa situação. Pois ele ainda não havia feito de tudo pelo seu filho. Ele não havia feito de tudo pelo seu filho, pois ainda havia a única esperança para o seu filho. E essa única esperança para o filho daquele homem era o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E fato é que quando o homem se torna pai e a mulher se torna mãe, a perspectiva de como vemos a vida, ela se torna diferente. Fato é. Quem é pai e quem é mãe aqui? Levanta a mão, por gentileza, só para mim ver. A maioria aqui no templo. A maioria aqui no templo é pai, é mãe, e fato é que quando nos tornamos pai e mãe, a nossa perspectiva de vida, a nossa visão de como enxergamos a vida, ela muda. E eu quero abrir um parênteses aqui e dizer alguma coisa, algo aqui, tanto para os que estão presentes, quanto para aqueles que estão na live. Se porventura você ainda não é pai, ou ainda não é mãe, eu quero dizer ainda para você: não desista, não desista, pois você ainda não fez de tudo, e Deus vai dar o discernimento, Deus vai dar a direção para que você torne pai, para que você se torne mãe. Vocês que estão tentando aí, não desista. O nosso Deus é um Deus de milagres. Amém? Amém. Sara, Rebeca, Raquel, Ana, Isabel, algumas mulheres da Bíblia, que a Bíblia relata que foram estéreis. Eram estéreis essas mulheres, mas Deus mudou a realidade dessas mulheres e se tornaram mães de filhos, mães de família, constituíram famílias. É o mesmo Deus de hoje que atua hoje. Amém? É o mesmo Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e vai fazer na vida de todos. Amém? Então somente não desista. Mas como eu estava falando, né? Quando a gente se torna pai e mãe, a nossa perspectiva de vida, ela muda. Ela muda nas nossas vidas. Quando me tornei pai, o negócio, a questão na minha vida mudou. E mudou completamente. Eu era um jovem assim, né? Eu não era conhecedor da palavra e tudo mais. Mas a partir do momento que a minha filha nasceu, que a minha esposa já estava gerando a minha filha,
eu já comecei a mudar a minha perspectiva de vida. Eu comecei a pensar mais na minha filha que estava vindo do que por mim mesmo. Essa é uma perspectiva natural dos pais e das mães que amam os seus filhos, que abraçam os seus filhos e querem dar todo o amor e carinho para eles. Interessante que, voltando ao texto, o relato é que havia o quê? Uma grande multidão. Não é mencionado propriamente nesse texto quantas pessoas abrangiam, quantas pessoas formavam essa grande multidão. Mas a gente pode ver por outros relatos bíblicos, por outros textos, que uma multidão que seguia Jesus, ali propriamente na multiplicação dos pães e peixes, a gente vê ali um relato que era em torno de 5.000 somente homens, fora crianças, mulheres e crianças. Amém? Essa era, podemos dizer assim, que esse é o entorno da multidão que seguia Jesus, e é uma grande multidão. Eu não sei aqui se alguns irmãos já tiveram experiência de estar no meio de uma multidão que seja, eu não sei definir o que seja multidão, mas a Bíblia fala que multidão é multidão, que 5.000 pessoas, só 5.000 homens, fora mulheres e crianças, é uma grande multidão, amém? Talvez ali sugere-se, vamos aqui pensar em torno de 8.000 pessoas ao todo, no mínimo ali 8.000 pessoas com todos, só pensando aqui, levando em consideração o texto da multiplicação dos pães e peixes, que havia 5.000 homens ali. Alguém aqui talvez já tenha talvez vivido mais experiência de estar no meio de uma multidão, presenciar uma multidão? Eu quero aqui, Deus me dando essa palavra e essa parte dessa passagem aqui, eu lembrei de uma situação que ocorreu na minha vida. Nós fomos lá, quando eu era de Martinópolis ainda, da igreja de lá, já tem alguns anos já, nós fomos ali para Tupã. Em Tupã houve um show do Fernandinho. Eu creio que todos aqui conhecem o Fernandinho, né? Gospel, glórias a Deus. Vamos lá adorar o Senhor, vamos lá louvar. Eu, minha esposa e um grupo de jovens e adolescentes lá em Tupã para adorar o Fernandinho. E ali existia uma certa multidão, mas não chegava a 5.000 pessoas não, meus amados. Eu não tenho proporção de essa geografia de quantas pessoas haviam ali, mas talvez jogando alto, talvez umas 1.200 pessoas, eu não tenho noção, meus irmãos. Mas vamos supor que fosse por volta disso. Era um campo de futebol, um campo municipal ali, e estava ocorrendo, tinha um palco, o show do Fernandinho ocorrendo, e tem que dizer, eu com a turma ali, com a minha esposa e os jovens adolescentes, nós ficamos mais ali na retaguarda para ficar cuidando, olhando eles, mas nós ali, geograficamente no campo, nós estávamos no meio do campo. E aonde eu olhava só tinha gente, só pessoa, estava longe do palco, olhava para a esquerda, para a direita e atrás também, a gente estava bem dizendo no meio daquela, entre aspas, multidão. Por que eu lembro desse fato também, meus irmãos? Eu acho que foi o dia que eu mais senti sede na minha vida. Eu acho que foi o dia que eu estava tão esgotado, estava adorando o louvor, estava muito maravilhoso, glórias a Deus. Porém, o físico da gente, né, responde, estava pedindo água. E eu nunca tive tanta sede na minha vida, meus irmãos. E por quê? Por causa da multidão, talvez. E também por causa dos jovens adolescentes que a gente tinha que olhar e observar ali. Mas eu falo uma coisa para vocês, irmãos, nesse relato, nesse assunto, e detalhe, o último louvor do Fernandinho, eu não aguentava mais de sede, parece que as cordas vocais estavam ali já, né? Meu Deus do céu, misericórdia. O último louvor do Fernandinho foi aquele, todo mundo pulando na presença de Deus, gente do céu. Eu não aguentava mais cantar, eu não aguentava mais pular, mas eu cantei e glorifiquei e pulei a Deus para honra e glória do Senhor. A sede continuou, depois eu matei a sede, depois eu bebi água e matei a sede, mas eu adorei ao Senhor, Mas o que eu quero trazer com esse testemunho? Eu vou falar a verdade para os irmãos. Eu não bebi água propriamente por causa da multidão. E às vezes, quando tem alguns relatos aqui, algumas passagens nos evangelhos sobre a multidão, sobre alguns personagens também em outros relatos que atravessou a multidão, cortou o caminho ali, rompeu com a multidão, gente, é porque eles bravaram mesmo. Eles abriram ali para chegar a Jesus, é que teve
ter uma certa luta ali para eles chegarem até Jesus por causa da multidão, né? Interessante que aquele pai ele não sofria pouco com o seu filho, não. Eu digo assim, ele rompeu a multidão e não era para menos. Não era para menos, porque o tanto que esse pai sofria com aquele filho. Tudo que o pai relata aqui propriamente, nós lemos aqui no versículo 17 até o 22, sobre as situações a qual aquele filho dele passava. Não era, a vida desse homem não era fácil não, gente. E não era pouco. E pelo jeito, se estendia por muito tempo. Por alguns anos. Além de não ser pouco, o que aquele pai sofria era por algum tempo já. Quando Jesus pergunta, no versículo 21, acompanha aí, Jesus pergunta: há quanto tempo ele está assim? E o pai responde: desde a infância. Também não há relato sobre a idade desse filho. Porém, sugere-se, e eu repito, sugere-se, tá, gente, que este filho já poderia ser um jovem ou até mesmo adulto, se referindo, assim, interpretando a resposta que o pai deu a Jesus, e até mesmo eu observei em outras versões bíblicas. Na Bíblia Viva mesmo está escrito assim, essa parte do versículo, quando o pai responde. Ele responde assim: desde que era pequeno, ou seja, sugere-se que já não era uma criança esse filho, sugere-se que já era ou já jovem, ou até mesmo um adulto. E aquele pai sofria além de muito, aquele pai sofria junto com o filho. Tanto é que quando ele suplica a Jesus, no versículo 22, continuando ali, ele fala para Jesus: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Interessante que quando ele pede para Jesus, o relato aqui diz que ele não apenas pede para o filho dele, mas pede para ele também, pede no plural ali, na segunda pessoa do plural: nós, ajuda-nos. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Essa era a súplica daquele pai que não aguentava mais aquela vida. E aí nós olhamos para a vida propriamente deste homem, deste pai, e tudo que ele fez, esses detalhes, tudo que ele fez, ele rompeu a multidão, ele foi até Jesus, conseguiu até Jesus, porque Jesus era a única esperança dele. E aqui eu tenho, meus amados, eu separo alguns pontos que Deus falou ao meu coração, primeiramente ao meu coração, algumas orientações e ensinamentos através deste texto acerca do pai do menino, e é lógico, acerca de Jesus. Aleluias. Primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos: não se conforme com aquilo que não é de Deus. Lute. Amém? Amém, igreja? Esse pai não se conformou com aquilo que não era de Deus. Ele não se conformou com aquilo que não era de Deus, e ele lutou. E essa é uma palavra que a gente traz para a igreja, que eu tomo para mim e também compartilho com a igreja. Não se conforme com aquilo que não é de Deus. Lute. Aquele pai compreendeu que aquilo que seu filho tinha não provinha de Deus. Não importa o que seja ou por quanto tempo você tem passado por isso. Lute. Seja um desbravador na sua vida, na sua família. Lute. Deus não nos deu espírito de covardia. A palavra diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então devemos lutar com a igreja. Nós devemos observar aquilo que provém de Deus e aquilo que não provém de Deus, e devemos lutar e não nos conformarmos. Às vezes a gente se depara com algumas situações, talvez na nossa vida e até mesmo na vida dos outros, na vida dos irmãos,
que talvez ali, gente, é nítido algo que não é de Deus, que Deus pode transformar aquela situação, mas às vezes a gente vê uma certa conformidade, a pessoa se conforma com aquilo. E se conformar muitas vezes, meus irmãos, se conformar muitas vezes é sinônimo de desistir, de desistência. Ainda mais se conformar com aquilo que não é de Deus. Se Deus te falou, é assim mesmo, amém, glórias a Deus por isso. Deus vai te dar todas as condições de viver com aquilo, e Deus tem propósito, Deus sabe todas as coisas. Mas se você entende de Deus, se você buscou a Deus, se você buscou em Deus, e isso Deus fala, Deus revela, não, isso tem mudança, isso tem solução. Então somente lute, persevere, e não importa a multidão que você tenha que atravessar, assim como esse pai atravessou. E às vezes, muitas vezes, meus irmãos, não importa a incredulidade, temos que vencer. E às vezes a incredulidade é uma multidão, é um gigante na nossa vida, sabia? Deus revela, Deus fala, Deus revela, mas às vezes a gente tende talvez a acreditar, porque é uma questão, talvez você nunca ouviu falar daquilo, e talvez muitas situações semelhantes àquela, você acaba, como eu disse, se conformando e acaba não lutando. Nós devemos lutar também contra a nossa incredulidade, amém, irmãos? Foi o que o pai disse aqui, ao mesmo tempo que ele respondeu Jesus, imediatamente no versículo 24, o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ao mesmo tempo que ele fala creio, ele fala para Jesus: ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Por quê, irmãos? Às vezes nós podemos passar por essa situação de vulnerabilidade na fé. Às vezes nós podemos passar, mas nós temos que confiar e crer. Aquele homem chegou até Jesus, sabia que Jesus era a única esperança, ele respondeu de imediato: creio. Porém, se ainda há alguma situação no meu coração, ajuda a minha incredulidade. Assim devemos ser, amém, irmãos? Perseverar na fé. Não, Senhor, eu creio, eu vou perseverar, eu não sei quanto tempo mais eu vou passar por isso, e eu não sei o que mais eu preciso fazer por isso. Eu sei de uma coisa, eu não vou desistir, porque eu ainda não fiz de tudo, amém? Aleluias. João 10:10, na segunda parte do versículo de João, capítulo 10, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, na segunda parte, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu tenho que saber do Senhor qual é essa vida de abundância que Ele tem para mim em todos os âmbitos. E se porventura alguma situação na minha vida, na tua vida, como igreja, meus irmãos, nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ali em Efésios diz, no comecinho de Efésios diz: bendito é o nosso Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, amém, irmão? Amém. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós não somos apenas vencedores, nós não somos apenas vencedores, mas é isso, eu não estou dizendo, é a palavra que diz, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Basta a mim e a você, meu irmão, minha irmã, crer e confiar, amém? Aleluias. Então tudo aquilo que você entende de Deus, que não é de Deus para a sua vida, não provém de Deus, você tem que lutar ou ali ou aqui, você não deve se conformar, você deve lutar, amém? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Segundo ponto que eu vejo aqui nesse texto, e a gente vê aqui nessa questão desse pai, deste rapaz. Segundo ponto, discernimento espiritual, eu vejo aqui. Pelo menos nessa passagem desse texto, também há esta mesma passagem no Evangelho de Mateus e de Lucas. Mas eu trouxe aqui Marcos propriamente, e aqui enfatiza que o menino, que o pai, ele chega até os discípulos. Aliás, primeiramente, quando ele está falando com Jesus, ali no versículo 17, ele já menciona, mestre, eu te trouxe meu filho que
que está com o Espírito que o impede de falar, e assim por diante. E assim, nesse mesmo relato, ele fala: eu trouxe aos seus discípulos para que pudesse expulsar o Espírito, porém eles não conseguiram. Eu vejo aqui a questão do discernimento espiritual desse pai. Ele tinha discernimento espiritual. E aqui eu falo, se nós buscarmos em Deus esse discernimento espiritual, Ele nos concede, irmãos. Está escrito, mesmo com a sua Bíblia aberta, deixando aí, não perca em Marcos 9, mas vamos lá para 1 Coríntios 2, não está tão longe. 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, meus irmãos. Quero compartilhar algo com os irmãos, que eu estudando nessa mensagem, nessa palavra, Deus me trouxe esta mensagem, a qual eu quero compartilhar com os irmãos. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do 12. É para nós, igreja, amém? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, versículo 15, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, amém, igreja? Nós temos o Espírito Santo, amém? Salvos do Senhor Jesus, amém? Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a discernir as coisas espirituais. É bíblico. E tem situações em nossas vidas, irmãos, tem situações em nossas vidas que é de cunho espiritual. E nós temos que ter esse discernimento como igreja, como os filhos de Deus que somos, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter esse discernimento, nós temos que ter essa mentalidade de Cristo, que Cristo tinha literalmente esse discernimento espiritual. Algumas coisas são de cunho espiritual. Eu quero aqui mencionar apenas aos irmãos algo que eu já ouvi e que eu interpreto assim, irmãos. Algumas coisas são de âmbito natural, amém? Porém outras são de cunho espiritual. Às vezes nós já ouvimos em alguma mensagem aí na TV, na internet, enfim, alguém que talvez espiritualiza tudo. Talvez não seja por aí. Não estou aqui colocando a minha contrariedade, mas estou colocando aquilo que eu penso, que eu fico com o discernimento espiritual. O Espírito nos ajuda a discernir o que é espiritual e o que não é. Também eu já ouvi coisas assim de irmãos que não creem literalmente. Houve uma situação, eu quero rapidamente mencionar, relatar aos irmãos esse testemunho. Aconteceu comigo em uma situação, vou ser bem breve, porque é uma situação assim que misericórdia, nem falar nome, pessoas, etc. e tal. Mas nós nos deparamos em uma situação, eu me deparei com uma situação de uma adolescente possessa, né? E naquela situação era visivelmente, né? Porque as situações você vê e a gente tem aquele discernimento que era pelas atitudes, pela situação ali que se formou. Só para vocês terem uma ideia, uma adolescente de 50 e poucos quilos, dois homens não conseguiram domar uma adolescente de 50 e poucos quilos fisicamente. Então a questão era de cunho espiritual mesmo, era batalha. Mas mais adiante, né, a questão ali, como a gente estava envolvido ali, e o pastor ali então me chama do lado numa situação e fala: para todos os casos, aquilo que aquela menina teve foi um surto psicótico.
psicótico. Só para vocês entenderem, irmãos. Ali acabou meu chão, né? Mas, enfim. Só que aí eu trago isso para mim mesmo. Aí eu digo, as coisas que é de Deus, o que é verdadeiro eu digo amém, o que não é verdadeiro, me perdoe, mas eu sou verdadeiro, eu busco ser verdadeiro no Senhor Jesus. E aquilo que eu entendo na palavra, se é fato, se não é, não seja. Mas aquilo que é fato tem que ser tratado como fato. Se é de cunho espiritual, tem que ser tratado como espiritual. Se é físico no material, amém, Deus vai dar o discernimento, a mesma coisa. Amém, meus irmãos? Então, nesse segundo ponto, nós, como igreja do Senhor Jesus, buscarmos ter esse discernimento espiritual, essa mente do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém, aleluias. Terceiro e último ponto, e aqui eu gosto muito: dê total importância à prática do jejum. Amém? Algo que o pastor Roberto uma vez mencionou há muitos anos atrás. Ele falou dos 3 pilares da vida cristã: oração, leitura, meditação da palavra e o jejum. Eu nunca me esqueci dessa frase realmente. Demos total importância à prática do jejum. No versículo ali 28 propriamente, no texto onde estávamos, em Marcos 9. Se você puder voltar ali alguns instantes, no versículo 28, diz ali que os discípulos em particular perguntaram a Jesus: por que não conseguimos expulsá-lo? Aí Jesus respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eu quero dizer para vocês também, meus amados, que existem determinadas situações, eu repito, determinadas situações em nossas vidas, que é só através do jejum. Não apenas oração e meditação na palavra, mas oração, meditação na palavra e jejum. Atribuir também ao jejum, ou seja, Jesus aqui ele diz que certas situações, especialmente que falamos no tópico anterior, no segundo tópico, no segundo ponto aqui, certas questões, principalmente, aliás, questões espirituais e cunho espiritual, é só com o jejum, meus amados, minhas amadas irmãs. É só com o jejum mesmo que a situação vai ter uma solução ali propriamente dita, se assim Deus direcionar. Amém? Se Deus falou que não é dele, que não é para você se conformar, que não é dele, que é para você lutar, que é para você ter esse discernimento espiritual, e você tendo essas duas coisas, não se conformando com o que não é de Deus, lutando e tendo esse discernimento espiritual, vamos praticar o jejum, vamos pôr o jejum em prática. E praticando o jejum, meus amados irmãos, a gente o quê? Em relação à questão também espiritual, a gente se aproxima mais de Deus. A palavra do Senhor diz, ali em Tiago 4,8: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. O jejum nos aproxima mais de Deus, e é a gente fazer aquele jejum que vai agradar ao Senhor. Certa vez, é só um relato apenas também, tá, meus amados, só para compartilhar com os irmãos, a gente teve com uma jovem, uma adolescente em outra época, e a gente depois falou para ela, né, orientando ela ali, falou: você pode jejuar o Senhor por esse motivo, praticar o jejum? Ela não esboçou tanto, talvez, não sei, o momento dela também, a gente respeita, mas ela expressou, né, eu posso jejuar meia hora. Ou foi 1h30 que ela falou, foi algo do tipo: eu posso jejuar meia hora, se não me engano foi meia hora. Posso, não. Qual que é o jejum? O jejum a gente tem que, sabe, pôr para valer, sabe? Eu quero dizer aos irmãos, opinião minha, tá, meus irmãos? Se vocês têm uma opinião contrária, me perdoe. Mas às vezes a gente fala assim: eu vou fazer jejum de Coca-Cola, eu vou fazer jejum de assistir TV, eu vou fazer jejum de assistir jogo de futebol. Não, você está fazendo um propósito, talvez. Na minha concepção, tá, meus amados? Agora, quando você faz um jejum, quando a gente vê jejuns bíblicos, né? Quando a gente vê ali, propriamente, eu tenho um relato de Esther. O decreto ali do rei Assuero mudou. O povo ali junto a Esther colocou o povo a fazer um jejum de 3 dias e o decreto mudou. Foi 3 dias. 3 dias sem comer. E o que dizer de outros relatos?
né? E me dizer das nossas experiências também. Eu creio que quanto mais a gente jejua, mais a gente se fortalece espiritualmente, porque mais a gente se aproxima de Deus. Quando a gente jejua, a gente não está alimentando o nosso físico, porque a gente está alimentando o nosso espiritual. Nós estamos alimentando o nosso espiritual quando nós jejuamos, e estamos nos aproximando mais de Deus por aquela causa. E não é pecado você jejuar por causas na sua vida, não, meu irmão. Não é pecado você jejuar para que o teu marido se converta, para que a tua esposa se converta, para que o teu filho volte à igreja. Não é pecado você jejuar, não é pecado você jejuar, oferecer um jejum. Senhor, me ajuda, eu tenho um sonho, Senhor, eu coloco diante do Senhor, eu quero adquirir uma casa, eu quero sair do aluguel, eu quero uma mudança na minha vida profissional. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque talvez você não alcançou alguma coisa ainda na tua vida, porque talvez é de cunho espiritual. Talvez essa situação que não aconteceu ainda, talvez, tá, meus irmãos? Talvez Deus é o Senhor que sabe todas as coisas. Talvez esta situação que você tem orado, clamado ainda, é de cunho espiritual. Mas vamos colocar, quanto mais a gente jejua, mais a gente alcança no Senhor. Eu quero aqui testemunhar para os irmãos algo que talvez eu já, se eu não me engano, já testemunhei alguma vez quando eu preguei aqui para a igreja. É um breve testemunho. Aqui em Prudente já, eu levava, quando a gente viajava para levar paciente, né, quando eu viajava para levar paciente, tinha um paciente chamado Nicolas. Era uma criança, eu acho que ele tinha algo de 4 ou 5 anos, se eu não me engano, naquela época, já tem alguns anos já. E a avó dele que acompanhava ele para Ribeirão Preto, ou seja, era uma viagem longa. Ele tinha uma doença, eu não me lembro da doença, é uma certa anemia que ele tinha. Eu esqueci o nome, por isso eu não vou pronunciar, mas era uma certa anemia que ele tinha, e ele tinha que ter esse acompanhamento médico mensalmente, se eu não me engano. Conforme evoluía, conforme os exames davam certo, eu acho que um mês sim ou um mês não, eles acabavam sem ir. Um mês não, eles acabavam sem ir, mas todo mês ele fazia uma visita ao mínimo uma vez por mês, principalmente no começo ali. E conversa vai, conversa vem, a gente vai conversando. Quando a gente se coloca à disposição de Deus, Deus usa a gente também. E eu, na conversa com aquela avó, a avó dele chama Célia. A avó daquele menino Nicolas se chamava Célia. Então, daqui em Ribeirão Preto, eu acho que alguns irmãos que dirigem, que já foram lá, compensam mais ir para São Paulo, talvez, do que para Ribeirão Preto, por causa da pista, rodovia, o tempo de viagem é 5 horas de viagem daqui, de Presidente Prudente a Ribeirão Preto, bem andadas. E na volta ali, conversa vai, conversa vem, eu sempre com o louvor ali, e ela, são conhecedores da palavra, a família é da igreja, conhecedora da palavra, e a avó com aquele menino tão gracioso, aquele menino, ele chegava assim no banco, assim, mostrava aquele bichinho lá, o Homem-Aranha, o Incrível Hulk, eu te amo, Homem-Aranha, é uma graça de menino. Eu falei, Senhor, aí eu conversa vai, a gente coloca à disposição de Deus, eu falei para ela, e na conversa, né, eu falei, Célia, vocês praticam o jejum? Como não, Gustavo? A gente não tem esse hábito de jejuar. Eu falei, faz um jejum você era o filho e a nora. Faça um jejum pela vida do Nicolas, por essa situação da vida dele, por essa enfermidade dele. A gente via ali mensalmente, vindo, fazendo a viagem, e o menino, né, com aquela doença e tudo mais, toda a família, né? Faça um jejum para ele, amém. Alguns meses depois eu estou na minha casa num sábado de manhã e o meu celular toca, eu atendo, era a Célia. O número estava desconhecido, ela se apresentou, Gustavo, é a Célia, a avó do Nicolas, tudo bem? Eu, tudo, Célia, né? Aí ela pegou e falou, Gustavo, o Nicolas recebeu a cura, está curado. Em nome de Jesus, eu falei, glórias a Deus, Célia, glórias a Deus. Ela relatando, ela me ligou para falar que o Nicolas tinha sido curado, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Ou seja, a estratégia que Deus deu àquela família, eu não sei se era de cunho espiritual, o que Deus pediu para mim fazer por eles era instruí-los acerca do jejum. Eles jejuaram em prol da vida, da saúde daquele menino, e aquele menino foi curado, para a honra e glória do Senhor, amém, igreja? Deus não me levou propriamente a fazer uma oração pelo menino, eu não fiz outra visita, não, Deus, o Espírito Santo me levou a orientar-nos acerca do jejum. Por quê? Porque Deus sabia que o que faltava na vida daquela criança
Amém? Era o que Deus sabia o que faltava. Então, o que importa é que eles realizaram o jejum, jejuaram pela vida do Nicolas. Ele recebeu a cura daquela enfermidade no nome para a honra e a glória do Senhor Jesus. E está tudo bem. Amém, amada igreja? Amém. Então eu deixo esses 3 pontos. Não se conforme com aquilo que não é de Deus. Lute, tenha discernimento espiritual e dê total importância à prática do jejum. E Deus vai te dar direção acerca do jejum, de jejuar. O que propriamente, como que você vai realizar o seu jejum? Deus sabe que você trabalha, que o seu tempo é corrido, mas Deus vai colocar no teu coração, Deus vai usar alguém para jejuar dessa forma, faz assim, 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 que vai vir a vitória nessa área. Amém? Amém. E eu queria, para finalizar, e esse versículo que finaliza com êxito, com vitória, essa situação na qual Jesus, com o seu poder, libertou e curou o filho daquele homem e trouxe paz e descanso e alegria para aquele pai que tanto sofria. Está nesse mesmo capítulo, meus irmãos. Marcos 9 é o versículo 27. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Amém, igreja? Está aqui, está consumado, está finalizado na história daquele pai com aquele filho, a vitória na vida daqueles dois. E eu creio que aquele pai, quando viu o filho totalmente liberto, falou: meu Deus, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, a minha única esperança que é o Senhor Jesus Cristo, e foi a minha única esperança. O meu filho está liberto. E assim como Jesus tomou pela mão e levantou, e ele ficou em pé, literalmente, igreja, vamos ficar em pé. Aleluias, meus amados irmãos. Glórias a Deus. Aleluias. Irmãos, feche os seus olhos, por gentileza. Nós ouvimos essa palavra porque eu também ouvi. Eu não sei se você está passando por alguma questão, alguma situação, não propriamente parecida com a deste pai, mas talvez alguma situação que você pode dizer é improvável. Alguma situação a qual você pode estar dizendo: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Alguma situação a qual você talvez tenha dito: eu já fiz de tudo. Talvez, meus amados irmãos, vocês estão passando, e eu não sei, meus amados irmãos, talvez ou ainda Deus vai permitir vocês passarem. Mas essa palavra fica ao coração dos irmãos. A palavra, esse relato desse pai que rompeu a multidão, que teve discernimento espiritual, que lutou, que não desistiu. Nesse mesmo relato nós podemos ver essa direção do Senhor Jesus Cristo, a prática do jejum, meus amados irmãos. Se vocês ainda não praticam o jejum, pratiquem. Se vocês precisam romper com alguma situação, rompam, jejuem, não desistam, pois ainda vocês não fizeram de tudo. Se ainda falta você lutar mais, jejuar mais por essa direção que Deus lhe deu, jejue, ore, não desista, persista, lute, meus amados irmãos. Agora eu quero que, se você está passando por algum momento, eu não vou chamá-lo aqui na frente por causa do horário, mas aonde você estiver, no seu local aí, você com Deus aí, você coloca, apresenta diante de Deus tal situação, tal improbabilidade, a improbabilidade que é para você, ou talvez de alguma pessoa amada, que talvez Deus colocou no seu coração quando você ouviu essa palavra. Comece a colocar diante de Deus, comece a colocar diante do Senhor Jesus em oração. Faça como aquele pai, quando chegou ao Senhor Jesus, ele expressou: Mestre, Senhor, ajuda-nos, salva-nos. Comece a colocar diante do Senhor. Vamos estar orando aí onde você está. Pai, em nome do Senhor Jesus,
Senhor, a qual nesta mesma oração o Senhor me deu esta mensagem, este tema, esta palavra, Senhor, Tu sabes, Senhor. Pai, nós colocamos diante do Senhor em nome do Senhor Jesus, pois o Senhor é o Deus do impossível, e o Senhor diz a Tua palavra, tudo é possível ao que crê. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós cremos, e se porventura tem algum vestígio de incredulidade em nós, ajuda-nos, Senhor, tem misericórdia como igreja, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus eu lhe peço, assim como o Senhor interviu na vida daquele jovem, na vida daquele rapaz, intervenha nas causas do Teu povo, Senhor, no nome de Jesus, faça o que deve ser feito, ó Pai querido, liberta, cura e restaura, assim seja pelo poder do Teu nome, Jesus Cristo de Nazaré. Pai, conduz o Teu povo, instrua o Teu povo na batalha, Senhor, a todos nós, acerca do que devemos fazer em tais circunstâncias, meu Deus, porque somos dependentes do Senhor Jesus Cristo. Sem Ti, Senhor Jesus Cristo, nada, absolutamente nada podemos fazer, Senhor. Pai, continua a movimentar na Tua igreja, Pai querido, o Teu querer, e que seja feita a Tua vontade na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja, Senhor. Nós, como igreja, declaramos, Senhor, que iremos continuamente crer no Senhor, iremos, ó Pai querido, lutar e não desistir, não se conformar com aquilo que não provém do Senhor, iremos buscar no Senhor, e desde já buscamos um discernimento espiritual acerca daquilo, ó Pai querido, que o Senhor quer revelar a nós, ó Pai querido. Iremos jejuar mais, orar mais, buscar o Senhor na Tua palavra, jejuar mais, Senhor, assim nos aproximaremos mais e mais de Ti, ó Pai querido. A tua igreja que Te adora, que clama, que ora, que entrega ao Senhor e confia no Senhor, a Tua igreja neste momento ela diz amém e dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo, porque nós cremos, Senhor,